programa Olhar Trabalhista de hoje vai tratar do assunto petróleo. Temos hoje aqui conosco os engenheiros Fernando Siqueira, diretor da Associação dos Engenheiros da Petrobras e também vice-presidente do Movimento em Defesa da Economia Nacional, fundado por Barbosa Lima Sobrinho, e conosco também o engenheiro Paulo Metri, conselheiro do Clube de Engenharia e ex-engenheiro da Agência Nacional de Petróleo. A primeira pergunta eu vou dirigir ao Siqueira. Siqueira, como é que está a situação do petróleo hoje no mundo? Não está muito boa, Manesco, porque os maiores consumidores, Estados Unidos, a Europa e a própria Ásia, Japão, Coreia, etc., não têm reservas. Mas a situação mais crítica é dos Estados Unidos, porque ele consome cerca de 8 bilhões de barris por ano internamente e mais uns 7 bilhões nas suas bases militares e as suas multinacionais espalhadas pelo mundo. Com esse consumo anual de 15 bilhões de barris, os Estados Unidos têm apenas 28 bilhões de barris de reserva. Portanto, está numa situação extremamente crítica e, por isso, vem invadindo o Iraque, Afeganistão e também criando um plano para dominar as riquezas da América Latina, principalmente o petróleo. Aqui no Brasil teve uma época que era proibido ter petróleo no Brasil, na década de 20, de 30, aquele tempo do Monteiro Lobato. A situação inversa. Hoje, o Brasil, de repente, é um dos maiores exportadores até mundiais de petróleo. O Brasil descobriu agora, através da Petrobras, depois de 30 anos de pesquisa e com o aperfeiçoamento da tecnologia, descobriu uma província nova, que é bastante profunda, que é uma província do pré-sal, que vai de Santa Catarina até o Espírito Santo. E essa província tem uma perspectiva de ter como reserva 90 bilhões de barris, que colocaria o Brasil como quarta reserva mundial, atrás apenas dos países do Oriente Médio, Arábia Saudita, Irã e Iraque. Portanto, o Brasil passa a ser um país muito cobiçado em termos de petróleo pelos Estados Unidos. E isso nos preocupa porque as pressões serão cada vez maiores para que os Estados Unidos controle essa riqueza nacional. Metri, explica melhor para o nosso telespectador o que é camada de pressão. Na época da formação geológica, indo antes, o continente da América do Sul ele era ligado à África, né? Em determinada época da separação desses dois continentes, formou-se um grande lago e esse lago começou a acumular matéria orgânica, né? Depois houve uma camada de sal que ficou depositada e posteriormente outros sedimentos ficaram em cima do sal. Então, o geólogo, olhando de baixo para cima, ele vê uma camada que tem a possibilidade de ter petróleo, que está se confirmando em ter muito petróleo, que é a chamada do pré-sal, porque ele fica antes da camada do sal. Uhum. Só que esse depósito de sal, ele ocupa uma área, na plataforma continental brasileira, ele ocupa uma área que é ligeiramente parecida com um retângulo, que tem 800 quilômetros numa dimensão e 200 quilômetros na outra dimensão. Então, é uma área imensa em que há possibilidade, todos os testes que têm sido feitos têm comprovado isso, há possibilidade de ter muito petróleo debaixo dessa camada. Os campos de Tupi, Júpiter, e agora surgiu Carioca, né? Estão surgindo novos campos. Esses campos já são muito promissores, né? E estão comprovando essa possibilidade que o Fernando falou do Brasil, de tornar o Brasil o quarta, quinta potência do mundo com relação a reservas de petróleo. Siqueira, o Iraque foi invadido por causa do petróleo. Os americanos não foram lá à toa, foram lá porque eles queriam petróleo iraquiano. Isso não significa que, de repente, nós aqui no Brasil já tem essa situação complexa da Colômbia, Equador, Bolívia. Isso, de alguma forma, essa riqueza, a descoberta dessa nova riqueza, isso não pode ser um problema para o Brasil? Pode, infelizmente pode, e os Estados Unidos estão fazendo um programa de controle da América Latina, né, intensificando, porque já existe esse controle. Você vê que tem o Plano Colômbia, tem como objetivo principal controlar as riquezas da Colômbia e manter sob controle a Venezuela, porque a desculpa de que é para coibir o tráfico de drogas,
não é muito convincente porque a Colômbia produz coca, não produz cocaína. A cocaína vem com produtos químicos que vêm dos Estados Unidos e são adicionados à coca para formar a cocaína. Além disso, existem apenas 14 milhões de consumidores de cocaína, enquanto o êxtase, que é uma droga sintética, portanto mais maléfica do que a cocaína, é produzida na Holanda e na Bélgica, e não tem nenhum plano belga nem plano Holanda para coibir o êxtase, que tem 29 milhões de consumidores, o dobro de consumidores de cocaína. Então, o Plano Colômbia está, com certeza, juntando-se à base militar do Equador, das Guianas, e uma pretensa base aí no Triângulo, Paraguai, Argentina, Brasil, visam manter a América Latina como fornecedor de matéria-prima para os Estados Unidos. E o petróleo é a matéria-prima hoje mais dramaticamente estratégica para os Estados Unidos, que não tem petróleo e é o maior consumidor do mundo. Consome mais de 50% da produção mundial. O Getúlio Vargas nacionalizou o nosso subsolo e, especialmente, na questão da criação da Petrobras, tudo isso teve um valor muito grande. Essa lei foi mudada no governo do Fernando Henrique Cardoso. Pergunto a você, Maître, como é que está essa questão hoje dos leilões, principalmente da Agência Nacional de Petróleo? Você é uma pessoa que está denunciando isso em diversas oportunidades, junto com o Brigadeiro Ferola e outros nacionalistas. O que são esses leilões? Vamos explicar isso para o nosso público. O que são esses leilões da ANP? Eu gostaria de falar rapidamente, você começou citando o Getúlio, que o Getúlio teve o apoio da população brasileira na época dele. Teve aquele movimento maravilhoso que foi do Petróleo é Nosso, que o Getúlio apoiava, mas deixou acontecer para poder até ter uma base popular sólida, querendo um petróleo nosso, nacional. E foi nessa época que veio o monopólio estatal do petróleo e veio a criação da Petrobras, 1953. Bem, o que aconteceu é que, com o passar do tempo, a Petrobras mostrou a sua competência, nós brasileiros mostramos nossa competência, descobrimos petróleo, conseguimos a base dessa autossuficiência que foi ratificada agora, conseguimos na época do monopólio. Isso é uma coisa que não se fala. Mas o petróleo que jorrou, permitindo a autossuficiência recentemente no governo Lula, foi descoberto na época que existia o monopólio estatal do petróleo. É graças ao monopólio estatal do petróleo que nós temos a autossuficiência. Bem, e essa competência toda foi coroada agora com esse êxito do pré-sal. Já há alguns anos atrás, como bem falou o Fernando, os países do mundo desenvolvidos que quase não têm petróleo, que o petróleo foi mal distribuído no mundo e houve quase que uma compensação, porque país desenvolvido praticamente não tem petróleo. Então, os Estados Unidos, obviamente, coloca toda a sua força política internacional para poder abastecer a sua economia. E começou, agora temos a invasão do Iraque e tudo, mas começou lá na década de 90, com pressões internacionais pelas aberturas políticas, né? Não é à toa que o consenso de Washington queria a desregulamentação da economia dos diversos países, queria a quebra dos monopólios, as privatizações, para poder ter acesso aos recursos naturais dos países subdesenvolvidos. E, no caso do Brasil, forçaram a barra para que a lei do monopólio fosse quebrada. Isso que aconteceu em 95, no governo Fernando Henrique Cardoso, com a emenda constitucional número 9, e logo depois veio a criação da Agência Nacional do Petróleo, etc. Já foi a lei 9478. E o que acontece é que, cumprindo-se o determinado pelos países desenvolvidos, basicamente os Estados Unidos, nós estamos entregando áreas do território nacional através de leilões públicos para empresas estatais ou privadas. A grande maioria que ocupa as áreas mais promissoras são as empresas, quem participa é a Petrobras junto com as empresas estrangeiras nesses leilões, e arrecadam áreas que permitem a elas procurar petróleo, descobrindo no petróleo, ser proprietária do petróleo e fazer o que quiser com o petróleo, inclusive exportá-lo se tiver interesse. E a lei não permite
que esse petróleo fique no país para o abastecimento nacional, a menos de um abastecimento de 30 dias, uma coisa bem ridícula. Graças a Deus, como a Petrobras descobriu muito petróleo, já nós não temos mais essa preocupação de abastecimento. Mas nós teríamos que discutir aqui, e Fernando pode falar muito sobre isso, é que isso é um valor monetário fabuloso. A natureza, Deus, nos deu essa benesse, que já fizeram um cálculo aproximado, o pré-sal pode ter até 5 trilhões de dólares, o valor em receita, né? Então, nós vamos entregar essa receita para uma empresa estrangeira? Siqueira, como é que são esses contratos com essas multinacionais? Manés, quando o Fernando Henrique quebrou o monopólio e fez a lei que regulamentava e mandou para o Congresso, essa lei tem uns artigos que garantem que o petróleo pertence à União Federal, conforme preconiza a Constituição brasileira. Acontece que o artigo 26 dessa lei foi fruto de um lobby poderoso, externo, que fez com que os deputados mudassem e senadores mudassem a proposta inicial e colocassem que quem produz o petróleo hoje passa a ser proprietário e dá uma participação especial para o governo de 10% a 45%, enquanto a média mundial dos países produtores é uma participação de 84%. Então você veja que o Brasil está ficando com metade do que recebem os países produtores mundiais. E como o Paulo Metri chamou a atenção, são 90 bilhões de barris que foram descobertos. E se você colocar $100, são 9 trilhões de dólares, né, que o governo ficar com 45% dá um pouco mais de 4 bilhões. Então você entrega mais de 5 bilhões de dólares de mão beijada para empresas que não correram risco, não investiram, não trouxeram tecnologia e vão levar esse petróleo em detrimento do povo brasileiro. Quer dizer, o povo brasileiro é, pela Constituição, o proprietário, o dono desse petróleo. Não se pode entregar isso assim de mão beijada para a empresa estrangeira. Então, nós estamos empenhados em mudar esse marco regulatório, esse artigo 26, maldito, né, que dá essa propriedade de forma absurda, e colocar o que está na Constituição, fazer valer o que está na Constituição, que é a propriedade do petróleo brasileiro da União Federal, portanto, do povo brasileiro. A Associação dos Engenheiros da Petrobras entrou da Justiça, o governo do Paraná também, se eu não me engano, também entrou junto, teve uma celeuma dentro do STF com relação a essa questão específica do artigo 26. Nós entramos com uma ação de inconstitucionalidade através do governador Requião, que tem que ser um governador, um presidente de partido ou uma federação nacional. E o Requião se propôs a entrar com uma ação de inconstitucionalidade. Nós tivemos 2 votos magistrais. A primeira, que é um dos melhores ministros, o ministro Aires de Brito, foi o relator, proferiu um voto magistral defendendo a nossa ação de inconstitucionalidade. E depois o Marco Aurélio Mello o seguiu, apoiou o voto dele, melhorou ainda mais. E, para nossa tristeza, né, entrou no circuito o presidente do Supremo Tribunal Federal, na época, Nelson Jobim. Entre parênteses, o Jobim, em 1995, como relator da mudança constitucional, que não aconteceu, o Jobim propôs o fim do mar territorial de 200 milhas. Foi derrotado Nosso atual ministro da Defesa. E é atual ministro da Defesa. Então, ele, como presidente do Supremo Tribunal Federal, fez um lobby poderoso, ajudado pelas multinacionais, as mesmas que atuaram no Congresso Nacional, estavam presentes lá no Supremo, a gente viu isso pessoalmente. Então, derrotaram os votos iniciais do relator e do ministro Marco Aurélio Mello, por 7 votos a 3, mais ou menos, porque houve um voto lá meio obscuro, né? Então, nós tivemos 7 votos a 3 e fomos derrotados de forma inexplicável, porque todos os constitucionalistas que nós consultamos, Fábio Comparato, Maurício Correia e muitos outros, nos disseram: olha, esse artigo não tem nenhum sentido.
Até porque o artigo 3º da lei diz: as jazidas são da União. O artigo 21º diz: o produto das jazidas é da União. Então vem o artigo 26 e diz: o produto é de quem produz o petróleo. Então essa aí é uma incoerência jurídica que a gente está combatendo e queremos mudar em favor do povo brasileiro, que é o verdadeiro dono. Eu repito, faço questão de frisar: o povo brasileiro é dono dessa riqueza e não pode entregá-la de mão beijada para empresas estrangeiras. Beto, você acha possível que há necessidade, de repente, de uma nova campanha do Petróleo é Nosso, para o povo brasileiro entender o que está acontecendo? Seria muito oportuno, seria primordial para os nossos legisladores sentirem a pressão popular, para eles poderem fazer a mudança. O nosso legislador é muito sensível às bases. As bases precisam exigir. Agora, para a base entender por que precisa isso, essa fábula de dinheiro que o pré-sal pode dar para o Brasil, pode e irá dar, se Deus quiser, é um novo orçamento da União. Essa quantidade de dinheiro imensa, nós podíamos seguir o modelo norueguês. Na Noruega, o petróleo que foi descoberto lá foi destinado a um fundo do petróleo. Esse fundo do petróleo pode ser aplicado em qualquer área, desde que traga bem-estar para a sociedade daquela geração ou para gerações futuras. Então, ele é utilizado em saúde, educação, segurança, é utilizado em ciência e tecnologia, armamentos, enfim. Você pode aumentar o orçamento da União. Você pode destinar muito mais recursos. Nós não estamos hoje brigando aí pelo orçamento, mais verbas para isso, mais verbas para aquilo. Ele iria significar uma explosão de verbas para a sociedade usufruir. Agora, não se pode deixar essa riqueza ser entregue para a multinacional através de leilão. Nós precisamos barrar a lei por causa disso. Nós precisamos ter um outro marco regulatório, como o Fernando bem disse, para poder nós garantirmos essa riqueza para o povo brasileiro. O povo brasileiro precisa ir para a rua para dizer: não, eu quero o meu petróleo. O petróleo do pré-sal é nosso. O petróleo é nosso, mas o do pré-sal ainda mais, que é mais valioso ainda. Siqueira, a ministra Dilma Rousseff, pelo que a gente está lendo aí nos jornais, parece que está encarregada de fazer modificações. Olha, Manesco, me preocupa porque a ministra Dilma nomeou para fazer essa reforma uma assistente jurídica, Marilda Rosado, que foi a mesma que chefiou a parte jurídica do 8º leilão. E no 8º leilão foram impostas restrições absurdas da Petrobras. Pra você ter uma ideia, se a Petrobras comprasse um bloco na vizinhança do pré-sal, não podia comprar outro. Então, isso deu margem que a gente tivesse uma liminar suspendendo o 8º leilão. Então, a dona Marilda Rosado não é propriamente uma nacionalista. Ela vai mexer nesse marco regulatório, nos preocupa isso, e mais ainda, que o Haroldo Lima esteja junto, né? E o Haroldo Lima tem se mostrado um lobista internacional das empresas estrangeiras, na medida que ele defende diuturnamente os leilões, inclusive com falácias, com alegações improcedentes, e para fazer uma defesa de uma coisa que é profundamente prejudicial ao povo brasileiro. Eu vi uma declaração sua na CNN Internacional da América Latina, fazendo uma denúncia gravíssima que um funcionário da Halliburton, dessa multinacional que foi até agora suspeita de ter mexido aí nos computadores, e saiu isso em todos os jornais aqui do Rio de Janeiro, do Brasil todo, né? Uhum. E ele é diretor da ANP? Um funcionário da Halliburton? Esse senhor era presidente... Nelson Narciso, o nome dele. Nelson Narciso, ele era presidente da Halliburton em Angola e foi tirado pela própria Halliburton e implantado como diretor da ANP, encarregado de fazer os leilões. E foi ele que comandou o 8º leilão, inclusive foi para os jornais dizer que ia acabar com o monopólio de fato, porque ele fez essas restrições para que a Petrobras não comprasse mais áreas como vinha comprando. Ou seja, a Halliburton disse: chega de intermediário, vou atuar diretamente na ANP. Essa é a nossa visão do Nelson Narciso. Eu vendo as declarações do Lula, inclusive sobre essa questão do pré-sal mesmo, e também essa movimentação
da ministra Dilma Rousseff, eu entendi que fosse para sério, que eles vão mudar essa lei do petróleo no sentido do interesse do Brasil. Você acha possível, você acredita nisso? Você, como um ex-funcionário da ANP e acompanhando a situação tão de perto, junto com o Brigadeiro Ferola e tantos outros nacionalistas, como Fernando Siqueira, o pessoal da EPET, do Modecon, tem essa possibilidade? Existe essa esperança? Não, eu torço diariamente. Torcer, mas na prática, podemos contar com essa possibilidade? Podemos, devemos contar sim e vai acontecer. A questão é a seguinte, o governo FHC realmente foi um governo entreguista, na verdade nós temos que dizer claramente, entregou o nosso petróleo, vinha começando a entregar. Aliás, eles tiveram um grande azar, porque existia a Petrobras no Brasil. E a Petrobras ganhou áreas, estava retardando a entrega, como bem disse o Fernando. O 8º leilão foi planejado para a Petrobras não ganhar tanto. Ela ficava proibida de entrar depois de um determinado número de áreas que ela ganhasse. Pois bem, então vinha nesse embalo e nós todos que na época da eleição votamos em Lula, né, tínhamos, no segundo turno tínhamos pouca alternativa, né? Nós contávamos com uma mudança, né? Contávamos com uma mudança e não aconteceu a mudança. Isso aqui foi uma surpresa para nós. Eu nunca esqueço, era o 5º leilão que ia acontecer e nós pensávamos, isso era 1993, se não me falha a memória. Eu disse, bem, agora vai ser diferente, vai ser suspenso. 2003. 2003, né? Desculpa. 2003. Vai ser suspenso o 5º leilão para existir exatamente um novo marco regulatório, etc, etc. Não, aconteceu o 5º, aconteceu o 6º, aconteceu o 7º, quase acontece o 8º. Se não fosse entidade da sociedade civil entrarem com mandatos judiciais, ele teria acontecido, etc. Bem, aí eu já estava desistindo do governo Lula, para ser sincero, é uma tristeza, mas estava desistindo que nós não íamos ter, nós íamos entregar todo o nosso petróleo mesmo, já estava meio amofinado. Mas a verdade é que me surpreendeu. Um belo dia, uma segunda-feira, tinha uma reunião do CNPE, Conselho Nacional de Política Energética. De uma hora para outra, o Lula fez questão de estar presente e retirou todos os blocos, era para planejar a 9ª rodada, retirou todos os blocos da área do pré-sal, 41 blocos. A explicação que me deram é que ele se conscientizou nessa época que nós estávamos entregando ouro mesmo, né? Uma coisa extremamente valiosa, que nós não podíamos entregar. Então, graças a Deus, vamos torcer para que essa conscientização perdure, que essa conscientização até aumente, que as forças do bem que falaram para ele, que conseguiram conscientizá-lo, que eu não sei quem são, continuem fazendo a cabeça dele, e que venha um marco regulatório realmente que entregue para o povo brasileiro o que é dele, povo, e que o povo merece, e que o povo vai se beneficiar muito. Eu quero agradecer a presença do Siqueira e do Metri aqui no Olhar Trabalhista, agradecer a todos os nossos telespectadores e convidá-los para o nosso próximo programa semana que vem. Muito obrigado.